Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aulinha, mais uma semana, né? Já estamos começando no terceiro dia da semana, nossa semana, porque ontem vocês ganharam um dia a mais para descansar. Ontem foi feriado e hoje nós já começamos nesse clima do feriado de ontem, não é mesmo? Quem sabe me dizer qual foi o feriado que nós celebramos ontem? Isso mesmo, feriado o nome do feriado não é feriado de 7 de setembro, tá bom? Eu sei que teve gente que respondeu 7 de setembro. Não, feriado da independência do Brasil. Esse é o nome do feriado, sabiam? Então, já estou dizendo o conteúdo da nossa aulinha de hoje. Mas primeiro eu quero saber, e aí, você aproveitou o seu feriado? Como você aproveitou o seu feriado com a sua família, em casa? Vocês estão bem, estão com saúde? Já tomaram aquele café reforçado? Não é porque você ficou 4 dias, sábado, domingo, não, você ficou 3 dias, sábado, domingo e segunda sem aula, que você vai chegar aqui com manha na costa, você vai fazer manha, vai ficar com preguiça, não querer assistir o vídeo. Que negócio é esse? Olha, vai fazer valer o esforço da tua professora, que teve que gravar, teve que editar o vídeo, teve que contar a história, procurar a história aí para contar para vocês. Faça esse esforço pela professora bonita aqui que vocês têm, tá? Então assista esse vídeo com vontade, porque hoje nós vamos falar desse feriado nacional que é tão importante para nós, que nós comemoramos ontem, mas que hoje nós vamos comentar sobre ele, nós vamos falar, nós vamos estudar e saber por que nós temos esse dia de feriado lá na nossa folhinha, no nosso calendário, tá bom? Então, já convido você a pegar o seu livro, Totó, na página 279, lá no finalzinho. Nessa página tem 2 assuntos, né? O assunto do Dia do Trabalho, Dia dos Trabalhadores, e bem lá no finalzinho está escrito Independência do Brasil. Aí você vai escrever lá a terceira avaliação para separar, né? Para você saber que a partir daqui você vai trabalhar a terceira avaliação. E aí você vai colocar já a data de hoje, 8/9/2020, tá? 8 de setembro de 2020. Então, agora que você já colocou tudo direitinho aí, né? Data, já colocou terceira avaliação. Agora nós vamos entender um pouquinho mais dessa história, que é a história do nosso país, é a história do Brasil, do início, né, do país onde nós vivemos. Então, para você saber o início de tudo isso, como foi para o Brasil se tornar um país, então você precisa voltar um pouquinho na história para você poder aprender isso, tá bom? Então, eu vou lembrar com vocês também um assunto que nós vimos lá na segunda avaliação, foi uma data comemorativa também, que foi o 22 de abril. 22 de abril, nós estudamos que no dia 22 de abril foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, antes eu disse para vocês que isso aqui não era um país. Eu disse para vocês que o Brasil, ele era uma mata somente. Só tinha mato aqui, mato, não tinha territórios divididos, não tinham cidades, não tinham estados, não tinha nada dividido. Aqui era tudo mato. Por acaso chegaram os portugueses aqui. E quem morava aqui eram os índios. Já existia gente morando aqui. Porém, eles não haviam modificado quase nada da paisagem natural que tem o nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui, eles descobriram, né, chegaram por acaso aqui, porque não era para cá que eles vinham para outro lugar chamada Índias, mas quando eles chegaram aqui, se depararam com outras pessoas com costumes diferentes, que estavam aqui, mas estavam morando aqui, mas que não estavam explorando aquilo que nós tínhamos, as riquezas que nós tínhamos aqui no Brasil. E aí, o que foi que esses portugueses fizeram? Se deparando com essas pessoas, chamaram essas pessoas de índios. Por quê? Porque pensavam que tinham chegado nas Índias. Só lembrando o assunto que a gente já estudou, tá bom?
Então, quando eles chegaram aqui, começaram a explorar as riquezas que tinham aqui no país. Nós tínhamos muitas riquezas, muito ouro, nós tínhamos muitas especiarias, nós tínhamos ervas, nós tínhamos muitas espécies de plantas que os portugueses poderiam muito bem utilizar lá em Portugal para fazer diversas coisas, comercializar e ganhar muito dinheiro. E ainda ganharam, né, muito dinheiro com tudo que tinha aqui. Aí, né, nessa ida e volta para Portugal, para explorar as coisas que nós tínhamos aqui, começaram a se formar vilas e depois pequenas cidades aqui no Brasil. Só que nós ainda não éramos Brasil, lembram? Então, como diz lá no nosso livro, desde que os portugueses chegaram aqui em 1500, o nosso território passou a pertencer a quem? A Portugal. Então, não tinha dono, como eu disse para vocês, não tinha dono entre aspas, né? Porque os povos indígenas já habitavam aqui. Então, só que os povos indígenas não tinham interesses financeiros no Brasil, não tinham interesses econômicos em explorar suas riquezas para ganhar dinheiro. Eles tinham interesse somente em viver bem com aquilo que a natureza oferecia para eles. Porém, os portugueses chegaram aqui com o intuito de quê? De explorar justamente todas as riquezas que nós tínhamos, de querer ganhar dinheiro. E aí, então, Portugal se intitulou dono do Brasil. Deu o nome de Brasil para o nosso país e aí quis tomar posse desse lugar. Então, teve outros países que tentaram colonizar o Brasil também, porém quem conseguiu colonizar o Brasil foi justamente Portugal. Por que a gente diz colonizar? Porque aqui Brasil não pertencia, não era um país independente. Brasil dependia de quem? De Portugal, que é um outro país que fica do outro lado do Oceano Atlântico. E aí, nesse país lá de Portugal, era ele que mandava em tudo que acontecia aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, foram se formando as vilas, as cidades e tudo mais. E mesmo assim, Portugal continuava mandando no Brasil. Isso mesmo. Então, tudo que tinha aqui, Portugal explorava e ganhava dinheiro para isso. Trouxeram escravos para cá, para trabalharem para eles, para retirar madeira, para retirar especiarias e ouro e tudo mais. Para quê? Para explorar as nossas riquezas, certo? E nessa briga, nessa batalha e tudo mais, foram tomando posse, né? E quem começou a tomar posse foi os reis, os imperadores, que começaram a vir para o Brasil para tentar organizar e governar essa colônia que estava cada vez mais crescendo, tá? Muitos brasileiros, em diferentes momentos da história, lutaram para que o Brasil fosse um país independente, tá? Mas foi em 1822 que isso se tornou possível. E aí nós vamos entender o que foi que aconteceu nessa história. O rei de Portugal, que era Dom João VI, ele morou aqui no Brasil, ele veio aqui para o Brasil para ele poder administrar as riquezas e tudo que tinha aqui, certo? Aí ele ficou aqui durante algum tempo e depois ele teve que ir embora, voltar para Portugal com a sua esposa. E ele voltou para Portugal, porém deixou o seu filho aqui. Quem era o seu filho? Dom Pedro I. Ele ficou aqui como príncipe regente. Ou seja, Dom Pedro I foi quem ficou tomando conta do Brasil, administrando, governando o Brasil, certo? Então, ele ficou nessa luta de conquistar territórios para saber que território ia pertencer ou não ia pertencer. Nós ainda não éramos divididos em estados, como eu disse para vocês, e tinham muitas cidades surgindo. E para essas cidades surgirem e serem do Brasil, o príncipe ele tinha que estar justamente nessas cidades para estar contendo qualquer tipo de rebelião, para que as pessoas pudessem realmente obedecê-lo e respeitá-lo. Então, eles tinham que fazer a conquista dessas terras, certo? Desses territórios. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele proclamou a independência do Brasil. E como foi que isso aconteceu? Dom Pedro, juntamente com a sua escolta, né, os seus guardas e tudo mais, ele tinha viajado para São Paulo e ele estava lá em Santos para uma missão justamente de pacificação.
O que é uma missão de pacificação do príncipe? Ele estava lá para conter, né, algumas pessoas que queriam fazer algum tipo de protesto, revoluções e tudo mais, e para conquistar definitivamente aquele território para ser um território brasileiro. Só que o rei de Portugal, que era o pai dele, juntamente com vários outros governantes que estavam também tomando conta lá de Portugal, estavam numa grande revolução, eles estavam explorando muito o Brasil. E aí estavam pedindo para que Dom Pedro voltasse para Portugal, juntamente com a sua esposa, a dona Leopoldina. Quem está assistindo a novela deve estar, né, lembrando de todas as cenas, uma novela chamada Novo Mundo, que estava passando lá naquela emissora lá que vocês já sabem. E essa novela estava contando um pouquinho da história do nosso país através, né, justamente desse período da independência. Então, o Dom João VI, ele estava pedindo para que Dom Pedro I voltasse para Portugal. E o que aconteceria lá em Portugal? Provavelmente, ele, junto com a sua família, eles seriam exilados. O que é isso? Eles seriam presos, né, para que eles não pudessem mais governar, porque era um outro tipo, né, de governo que estava se instalando em Portugal. E aí chamaram ele de volta. Mas como ele estava nessa missão de conquista dos territórios e tudo mais, então ele não estava sabendo de muita coisa que estava acontecendo. Quando ele está voltando de Santos, em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, que também ainda faz parte de São Paulo agora, veio um mensageiro da princesa, a princesa sua esposa, Dona Leopoldina. E aí ele trouxe esse mensageiro, trouxe uma carta escrita por ela, falando um pouco, né, fazendo esse apelo para Dom Pedro, dizendo para ele que as tropas portuguesas estavam pressionando para que ele voltasse a Portugal. Porém, seria muito arriscado eles voltarem para Portugal, porque se voltassem para Portugal, eles iam tomar deles todos os poderes e iam acabar prendendo e escravizando a eles e tomando conta do território brasileiro. Então, a princesa disse para Dom Pedro que era necessário, naquele momento, ele tomar uma decisão. Ou ele assumiria o Brasil e todas as responsabilidades e acabava colonizando e libertando o Brasil de Portugal, ou então eles teriam que voltar obrigados para Portugal e lá em Portugal eles seriam escravizados. Lá em Portugal eles perderiam totalmente os seus poderes. E ela ainda disse para ele que ela estava aconselhando ele a fazer isso, vendo a situação que estava acontecendo. Porém, se ele quisesse também se aconselhar com o seu ministro, né, que naquela época era José Bonifácio, que ele também se aconselhasse com ele, mas que eles estavam de comum acordo para que Dom Pedro se livrasse, se libertasse, tornasse independente de Portugal. Então, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, lendo aquelas palavras da princesa Leopoldina, ele puxou a sua espada, colocou lá o seu batalhão, colocou lá os seus soldados em posição e ele deu um forte grito: independência ou morte. Ou seja, a partir daquele dia, Dom Pedro ele estava disposto a lutar para ser independente de Portugal. A partir daquele dia, se fosse preciso fazer uma guerra, uma revolução, ele estava disposto a fazer isso para que o Brasil não dependesse mais de Portugal para nada. Ele também queria dizer com tudo isso que ele não ia obedecer mais nenhuma ordem de Portugal, que o Brasil agora ia ser independente. É isso que quer dizer. Independente significa que você não depende mais de outra pessoa ou de outro país para receber ordens. Você toma ordens de acordo com a sua própria vontade, de acordo com as suas próprias necessidades. E era isso que Dom Pedro queria, que o Brasil fosse independente, que não precisasse mais receber ordens de Portugal, que o Brasil se tornasse um país livre, né? E aí, daquele dia em diante, Dom Pedro passou a não acatar mais as ordens que vinham de Portugal. Ele escreveu uma carta, um documento, dizendo que daquele momento em diante, ninguém mais ia obedecer
nenhum tipo de ordem de Portugal. E o que aconteceria? Justamente no Brasil ainda tinham, né, alguns soldados, alguns espiões lá de Portugal no Brasil. Porém, eles não poderiam fazer nada porque o povo estava também com Dom Pedro e com a princesa. O povo, ele estava a favor de Dom Pedro porque o povo não queria mais ser escravizado, não queria mais pertencer a Portugal também. Então, o povo, junto com Dom Pedro I, aceitaram esse desafio de que o Brasil fosse independente. E por isso, ele gritou independência ou morte. E a partir desse dia, começaram-se várias lutas, várias batalhas para que o Brasil realmente se tornasse um país independente. O príncipe Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil, ou seja, o primeiro a governar o Brasil. E passou a chamar-se Dom Pedro I. Ele governou o Brasil durante 9 anos e depois ele voltou para Portugal. No dia 1º de dezembro de 1822, foi, né, justamente quando Dom Pedro recebeu a sua coroa de imperador do Brasil. Então, depois de alguns meses, olha, setembro, outubro, novembro, em dezembro, ele recebeu a coroa de imperador do Brasil. Então, vejam que 3 meses ele ficou nessa luta aí para se desvincular de Portugal, para ser independente de Portugal. Atualmente, o dia 7 de setembro é celebrado em todo o país com desfiles cívicos, onde, né, um feriado nacional é comemorado com desfiles de militares, de estudantes e de várias escolas. Então, nesse dia, vocês lembram, né? Se nós estivéssemos estudando normalmente, se nós estivéssemos na escola, vocês sabem que nós estamos num ano um pouco diferente. Como não podem haver aglomerações de pessoas e tudo mais, o nosso desfile não pôde acontecer. Mas a gente sai nas ruas também para lembrar de que as lutas hoje no Brasil são outras, que não acabaram, que nós continuamos tendo muitas necessidades no Brasil e que a gente sai nas ruas nesse dia para desfilar justamente para lembrar que nós ainda queremos ser um país independente, que nós ainda queremos lutar para que o país que nós vivemos, que é o Brasil, seja um país de igualdade, seja um país onde as pessoas tenham bem-estar, onde elas possam viver bem, um país onde todos possam viver felizes. Então, essa é a nossa data especial. Hoje, no local onde Dom Pedro proclamou a independência, nós temos um museu, que é o Museu do Ipiranga, e lá tem vários artigos, né, várias coisas que Dom Pedro utilizava na época, inclusive os restos mortais de Dom Pedro com a princesa Leopoldina e a outra princesa, que também foram esposas dele, estão lá também nesse museu, e vários outros acessórios que eles utilizavam, que fazem parte da nossa história, estão guardados lá nesse museu, o Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo, para guardar um pouco da nossa história, tá bom? Então, esse é um pouquinho da nossa aula de hoje. A professora está toda aqui, ó, toda brasileira, para contar essa história bem legal para vocês, essa história que é a história do nosso país. Nós temos que ter amor pela pátria onde nós vivemos. Nós vivemos num país maravilhoso, apesar de todas as dificuldades que o brasileiro passa diariamente, mas nós vivemos num país que é lindo, que é cheio de riquezas, que é cheio de pessoas boas, que tem um povo feliz, um povo alegre, um povo que é hospitaleiro. Então, nós temos que ter orgulho também da nossa pátria, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Nós temos a atividade aí na página 280 e o restante na página 281, tá bom? Lá na página 281, nós temos o hino da independência e nós vamos cantar esse hino aqui, que eu vou colocar para vocês cantarem aí em casa, bem bonito. E eu tenho um desafio para vocês. Se nós estivéssemos no período normal de aulas, nós estaríamos desfilando 7 de setembro, não é mesmo?
Então eu peço para você aí na sua casa, pedir a ajuda do seu papai, da sua mamãe e gravar um vídeo de você, seja cantando o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do nosso estado do Pará, com o seu uniforme todo bonitinho aí, marchando bem bonito e fazendo uma homenagem para o Brasil. Qual a homenagem que você quer fazer para o nosso país? Qual a homenagem que você tem para esse dia tão importante? Então, peça ajuda para a mamãe e para o papai, use a sua criatividade e mande um vídeo bem legal para a professora, que eu vou amar receber o seu vídeo fazendo uma homenagem para o nosso país. Tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula e feliz Dia da Independência. Tchau, crianças!